Fala tricolor de toda a terra. Voltamos com mais notícias do nosso amado clube. Deixe seu like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última notícia nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Renato deixou claro após a vitória que não vai priorizar nenhuma competição neste momento. O treinador do Fluminense foi direto ao responder a pergunta que todos estavam esperando: se escolheria dar mais atenção às Copas ou ao Campeonato Brasileiro. A resposta não poderia ser mais firme: só pensará em priorizar se o time chegar a uma semifinal. Antes disso, o objetivo é manter o equilíbrio, rodar o elenco e disputar tudo com a mesma seriedade. O tricolor já está nas quartas de final da Copa do Brasil e também da Conmebol Sul-Americana. Essa caminhada tem mostrado que o elenco vem respondendo bem às exigências de jogos intensos em várias frentes. Contra o América de Cali, por exemplo, o time mostrou personalidade. Jogando no Maracanã, venceu por 2-0 sem grandes sustos, confirmando um agregado de 4-1. A classificação não veio apenas pela superioridade técnica, mas pela forma madura como a equipe se comportou, sem abrir mão da intensidade em nenhum momento. Quando Renato fala sobre não priorizar, eu entendo perfeitamente. Ele sabe o peso da camisa do Fluminense e sabe também que o torcedor exige entrega em qualquer torneio. O Brasileirão não pode ser deixado de lado, afinal é uma competição que mede a regularidade e coloca o clube em evidência nacionalmente por meses. Ao mesmo tempo, as Copas são oportunidades de levantar troféus de maneira mais rápida e, claro, aumentar a galeria do clube. Para lidar com esse cenário, Renato vem mostrando que sabe equilibrar o grupo, alternando peças e dando confiança para todos os jogadores. É nítido que o treinador conhece bem o ambiente de decisões. Ele tem experiência suficiente para entender que cada jogo pode mudar o rumo de uma temporada. Por isso, sua fala de que, se chegar a uma semifinal, repensa é inteligente. Mostra que ele tem um planejamento claro e sabe quando é hora de mudar a estratégia. Não se trata de desvalorizar nenhuma competição, mas sim de agir com calma, sem atropelos. A vitória contra o América de Cali mostrou mais uma vez como Renato tem conseguido extrair o máximo de cada jogador. O time não precisou se desgastar para confirmar a classificação, mas manteve o controle do jogo o tempo inteiro. Isso revela que a equipe tem assimilado bem as ideias do treinador. Mesmo quando não precisa acelerar tanto, o Fluminense mostra consistência e organização, o que transmite segurança para a torcida. Outro ponto importante é a forma como Renato administra o elenco. Ele deixou claro que vai rodar o grupo, justamente para não sobrecarregar ninguém. Isso é essencial em um calendário tão apertado como o do futebol brasileiro. O torcedor gosta de ver os craques em campo, mas sabe que não dá para jogar todas as partidas com a mesma intensidade sem que haja desgaste físico. O treinador, com sua experiência, entende isso e já demonstrou que confia nos jogadores que vêm do banco. Essa confiança é fundamental para manter o grupo motivado. No Brasileirão, o Fluminense vem fazendo uma campanha que pode crescer ainda mais. A regularidade é sempre o maior desafio de um campeonato longo, mas Renato sabe que, para manter a competitividade, é necessário trabalhar cada jogo como uma decisão. Essa mentalidade de foco total, independentemente do adversário ou da competição, é um dos pontos fortes do treinador. Ele não deixa o grupo se acomodar, e isso é nítido na postura em campo. As Copas, por sua vez, carregam um charme especial. A torcida vibra com cada fase ultrapassada e sente que o sonho do título se aproxima a cada vitória. Estar nas quartas de final da Sul-Americana e da Copa do Brasil ao mesmo tempo é motivo de orgulho para qualquer tricolor. Renato sabe disso e, por isso, mantém o grupo motivado em todas as frentes. Ele transmite confiança, passa serenidade e mostra que a estratégia é clara: jogar forte em todas as competições. Não é exagero dizer que Renato tem a cara do Fluminense. Ele entende a grandeza do clube, conhece a força da torcida e sabe que o Maracanã pode se transformar em um caldeirão quando o time mais precisa. Contra o América de Cali, ficou evidente o quanto o estádio foi importante para empurrar o time. A sintonia entre treinador, jogadores e torcida é algo que faz diferença em mata-mata e também em pontos corridos. O discurso do treinador após a partida foi um reflexo dessa sintonia. Ele não promete nada além de trabalho e dedicação. Diz que vai seguir brigando em todas as competições e só repensará a estratégia se chegar a uma semifinal. Esse tipo de transparência agrada ao torcedor, porque mostra que há planejamento, mas também flexibilidade. Não existe vaidade ou teimosia, existe bom senso e conhecimento de quem já viveu situações parecidas muitas vezes. Eu, como torcedor do Fluminense, confio plenamente na condução de Renato.
Ele é um treinador que sabe lidar com pressão, entende o peso de uma camisa tradicional e valoriza cada competição que o clube disputa. O fato de ele não querer priorizar uma agora não significa falta de ambição, pelo contrário. Mostra que ele quer o time competitivo em todas as frentes, pronto para aproveitar qualquer oportunidade que surgir. Sei que teremos desafios enormes pela frente. As quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana não serão fáceis, e o Brasileirão exige regularidade contra rivais fortes. Mas acredito que, com Renato no comando, temos todas as condições de sonhar alto. Ele sabe usar o elenco, sabe o momento de acelerar e o momento de administrar, e isso faz diferença em uma temporada longa e desgastante. Esse equilíbrio que ele busca é o que pode nos levar longe. Vejo um Fluminense competitivo, com jogadores confiantes e um treinador que não se deixa levar por pressões externas. A frase dele foi clara e sincera: vai pensar em priorizar só se chegarmos às semifinais. Até lá, vai seguir rodando o grupo, mantendo todos em ritmo e dando chances para que o time chegue inteiro na reta final. É esse tipo de mentalidade que me faz acreditar ainda mais nesse trabalho. Vamos à segunda notícia. Recordista de jogos da história do futebol mundial, Fábio é homenageado pelo Fluminense. O futebol é feito de histórias que atravessam gerações, e poucas são tão marcantes quanto a de Fábio, um verdadeiro ícone das través. O goleiro tricolor alcançou uma marca que parecia inalcançável: 1.391 partidas como profissional, superando o lendário inglês Peter Shilton. Agora, o dono da posição mais solitária do campo ocupa o topo da lista de atletas que mais vezes entraram em campo na história do futebol mundial. Não é exagero dizer que estamos diante de uma lenda viva, alguém que transformou consistência, dedicação e amor ao jogo em um legado eterno. O recorde foi celebrado em grande estilo, no Maracanã, após a vitória do Fluminense por 2-0 sobre o América de Cali, pelas oitavas de final da Sul-Americana. O estádio, palco de tantas páginas gloriosas do nosso futebol, viu mais uma delas ser escrita. Fábio, com a serenidade de sempre, defendeu, orientou, vibrou e, ao final, foi ovacionado por toda a torcida tricolor, que reconhece o tamanho de sua importância. Não era apenas mais um jogo, era uma noite histórica que ficará guardada no coração de todos que amam o Fluminense. A celebração foi emocionante. No gramado, o presidente Mário Bittencourt entregou uma placa e um prato comemorativo ao goleiro, que recebeu a homenagem com humildade e gratidão. Os companheiros de time aplaudiram, a torcida cantou forte e o Maracanã se transformou em um grande palco de reverência a esse gigante das través. É raro ver um atleta que une tanto respeito dentro e fora de campo, e isso é reflexo da trajetória impecável de Fábio. Em suas palavras após a partida, ele deixou claro que a conquista não é apenas pessoal, mas também coletiva. Lembrou de suas origens, quando saiu do interior do Paraná para dar os primeiros passos no União Bandeirante, e de sua caminhada por grandes clubes do futebol brasileiro. Foram décadas de dedicação, treinamentos intensos, noites de glória e também momentos difíceis que moldaram esse goleiro que, mesmo aos 43 anos, continua demonstrando reflexos, posicionamento e coragem de um jovem no início da carreira. O que impressiona em Fábio não é apenas o número de jogos, mas a consistência. Não estamos falando de alguém que apenas esteve em campo, mas de um jogador que sempre fez a diferença, seja com defesas milagrosas, seja com liderança, seja com a tranquilidade que transmite defesa. Quem acompanha o Fluminense sabe o quanto ele foi fundamental na conquista da Libertadores. Sua experiência, calma e confiança foram pilares para que o time alcançasse esse título tão sonhado. E mais do que títulos, Fábio representa a essência do que é ser jogador de futebol: dedicação sem vaidade, respeito à camisa que veste e amor ao que faz. Mesmo tendo construído grande parte da carreira em outro clube, abraçou o Fluminense de corpo e alma, como se tivesse nascido tricolor. A torcida sente isso, percebe que ele está entregue, que vibra com cada vitória e sofre com cada derrota como um verdadeiro apaixonado. Ver um atleta com mais de 40 anos em alto nível já é algo raro, mas vê-lo quebrar recordes mundiais, atuando em partidas decisivas, é praticamente inédito. Cada defesa que ele faz é um recado claro: ainda muito a ser escrito. Fábio não está apenas vivendo uma despedida gloriosa, ele segue competindo em altíssimo nível, desafiando o tempo e mostrando que a paixão pelo futebol pode vencer até mesmo o relógio. Há jogadores que marcam por gols, por dribles ou títulos. Fábio marca pela regularidade. Ele transformou o simples ato de defender em arte, em segurança para o time e em orgulho para o torcedor. É impossível não lembrar de grandes jogos em que suas defesas foram determinantes para que o Fluminense saísse vitorioso. Quantas vezes vimos o Maracanã explodir em aplausos depois de uma bola que parecia impossível de ser defendida e que, milagrosamente, parava nas mãos seguras do nosso goleiro.
Cada jovem que sonha em ser goleiro tem em Fábio uma inspiração. Sua história prova que não basta talento. É preciso disciplina, profissionalismo e resiliência. Ele atravessou gerações do futebol, enfrentou diferentes estilos de jogo, conviveu com mudanças nas regras e ainda assim manteve-se no mais alto nível. Isso é para poucos. A homenagem recebida foi justa, mas, para nós torcedores, ainda parece pequena diante da grandiosidade do que ele representa. Fábio é daqueles que merecem uma estátua, não apenas por números, mas pelo impacto humano que causa no clube e em quem acompanha sua trajetória. Ele é um líder silencioso, daqueles que não precisam gritar para serem ouvidos. Seu exemplo fala mais alto que qualquer palavra. O Fluminense tem uma história marcada por craques, por talentos que mudaram o rumo do futebol brasileiro e mundial. E, sem dúvida, Fábio já está nesse seleto grupo. Ele não apenas defende a meta, ele defende também a tradição, o respeito e a grandeza que essa camisa carrega. É um privilégio para cada tricolor poder dizer que viu esse goleiro jogar com a nossa camisa e que participou desse momento histórico no Maracanã. O recorde alcançado não é apenas um número. É o símbolo de uma vida dedicada ao futebol, de uma carreira construída com suor, lágrimas, vitórias e derrotas, mas, acima de tudo, com uma entrega total ao esporte. Fábio é a prova viva de que o futebol vai muito além de 90 minutos em campo. É persistência, é paixão, é acreditar mesmo quando muitos duvidam. E como torcedor do Fluminense, só me resta dizer que é uma honra ter esse goleiro defendendo nossas cores. Ele já é eterno. Eterno no coração tricolor, eterno no futebol mundial, eterno como lenda. Agora vamos à terceira notícia. O Fluminense vinha enfrentando um dilema que incomodava muito a torcida: a falta de opções de confiança para o setor defensivo. Em uma temporada longa, marcada por competições que exigem elenco forte e preparado, era evidente que a diretoria precisava agir rápido para suprir essa carência. E foi exatamente isso que aconteceu com a chegada de Igor Rabelo, um nome que, para muitos, pode até ter soado discreto no primeiro momento, mas que traz consigo experiência, solidez e características que podem fazer diferença para o tricolor das Laranjeiras. O futebol é um esporte que cobra regularidade, e o sistema defensivo é a base para qualquer time que sonhe em chegar longe nas competições. Não dá para imaginar um clube como o Fluminense, acostumado a protagonizar momentos históricos, sem uma zaga sólida e confiável. Nos últimos meses, vimos o time sofrer com lesões que comprometeram a estabilidade da defesa. Inácio e Thiago Silva, dois nomes que poderiam dar segurança, passaram por problemas físicos, e isso deixou o elenco com poucas alternativas de peso. A torcida cobrava reforços, e a diretoria respondeu de forma certeira ao trazer Igor Rabelo. O zagueiro chega em um momento crucial. O calendário é pesado. A disputa das Copas exige muito mais do que apenas qualidade técnica. É preciso elenco, reposição e experiência. O Fluminense não pode se dar ao luxo de entrar em campo em jogos decisivos sem opções à altura no banco de reservas. A temporada não perdoa quem tem elenco curto, e a diretoria, ciente disso, buscou um jogador que já está acostumado a encarar pressões, duelos complicados e jogos de alto nível. Igor Rabelo reúne justamente essas credenciais. Muita gente conhece Rabelo dos tempos em que vestiu outras camisas importantes do futebol brasileiro. Sempre foi reconhecido por ser um defensor firme, de boa estatura, capaz de ganhar disputas pelo alto e com leitura de jogo apurada. Esses atributos são exatamente o que o Fluminense precisa neste momento. Um zagueiro que não se intimida, que sabe impor respeito na defesa e que pode oferecer tranquilidade para o goleiro e para toda a linha de meio-campo. A chegada dele não deve ser vista apenas como uma reposição emergencial. Pelo contrário, Igor Rabelo é bom jogador e pode sim conquistar seu espaço com atuações seguras. O torcedor tricolor gosta de jogadores que se entregam, que mostram comprometimento em campo, e esse é um perfil que combina muito com ele. Estamos falando de um atleta que tem rodagem, que já passou por grandes desafios na carreira e que agora tem a chance de escrever uma nova história em um clube que respira tradição e paixão. É verdade que, por questões de inscrição, ele não poderá atuar em algumas Copas, e isso gera certo debate. Mas mesmo assim sua presença é valiosa. O Fluminense não joga apenas as Copas, temos também o Campeonato Brasileiro, que é um torneio longo, desgastante e que exige atenção em cada rodada. É nele que se mede a força real de um elenco, e Rabelo chega para somar justamente nesse cenário. Com ele, Renato terá mais tranquilidade para escalar o time, podendo rodar o elenco sem comprometer a qualidade defensiva. Outro ponto importante é a liderança que ele pode exercer dentro do grupo. Todo time precisa de jogadores que saibam se posicionar, que orientem os companheiros e que transmitam confiança. Igor Rabelo tem essa característica. Mesmo quando não está vivendo seu auge físico,
É um jogador que mantém a concentração e se entrega ao máximo dentro de campo. Isso conta muito, porque a zaga é um setor que não pode oscilar. Qualquer vacilo pode custar caro em jogos decisivos, e ter alguém de postura séria é fundamental. A torcida do Fluminense, que tantas vezes viu defesas memoráveis, tem motivos para se animar. É claro que sempre existe aquela expectativa por reforços badalados, mas o futebol não se faz só de nomes midiáticos. Se faz também de jogadores que chegam dispostos a vestir a camisa, a encarar o desafio e a dar o melhor de si. E é exatamente essa impressão que Igor Rabelo passa. Ele não vem apenas para compor elenco. Ele vem para competir por espaço, para provar que tem lugar nesse time e que pode ser uma peça importante nos momentos decisivos da temporada. Não dá para ignorar também que a diretoria segue atenta ao mercado. Existe a possibilidade de mais um zagueiro chegar, justamente para dar ainda mais profundidade ao setor defensivo. E isso é positivo, porque mostra que o clube está pensando grande, está mirando alto. Mas mesmo que outro nome desembarque nas Laranjeiras, isso não diminui em nada a importância de Rabelo. Pelo contrário, só valoriza ainda mais a estratégia de reforçar a defesa com jogadores capazes de assumir a responsabilidade quando o time mais precisa. O futebol atual é muito mais físico e dinâmico do que há alguns anos. Não basta ter qualidade técnica, é preciso intensidade, força e concentração durante os 90 minutos. Igor Rabelo entrega justamente isso. Seu porte físico o torna imponente nas bolas aéreas, e sua experiência em jogos grandes o ajuda a tomar decisões rápidas em momentos de pressão. Esse tipo de jogador é indispensável em um clube que busca estar entre os protagonistas do futebol nacional e continental. Quando a notícia da sua chegada foi confirmada, alguns torcedores receberam com surpresa, outros com entusiasmo. Mas, analisando friamente, é uma contratação que faz todo sentido. Ele não vem como aposta, vem como realidade. Já provou em outros clubes que tem condições de jogar em alto nível, e agora, no Fluminense, encontra um ambiente propício para se reencontrar, para mostrar seu valor e, quem sabe, até para se tornar peça fundamental de um time que sonha alto. Vestir a camisa tricolor é um privilégio e também uma enorme responsabilidade. Poucos jogadores resistem à pressão de atuar em um clube tão tradicional, mas Igor Rabelo tem a bagagem necessária para isso. O torcedor pode esperar dele seriedade, entrega e, acima de tudo, dedicação ao projeto. E é esse tipo de jogador que precisamos. Alguém que não se esconde, que encara o desafio e que entende o peso de defender as cores do Fluminense. Deixe a sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!